Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Fono. Pode! Hoje eu vou responder a pergunta que eu mais escuto em todos os meus atendimentos. Fono, posso dar chupeta? Fica comigo até o final que você vai se surpreender. Eu sou fonoaudióloga e vou confessar uma coisa pra vocês. Eu já orientei o uso da chupeta para crianças. Calma, a gente não vai demonizar a chupeta hoje. Mas também a gente não vai defender ela. Eu acho que eu vou ser cancelada. Com essas duas frases, vocês têm certeza que vai dar certo isso? Bom, vamos lá. Por que que tanta gente fala que não pode dar chupeta? Ou então, por que todo mundo quando descobre que eu sou fonoaudióloga fala "Ih, a fono não é pra dar chupeta, né?" Eu vou responder o porquê, mas também eu vou te explicar que às vezes a chupeta não é tão malvada assim. Qual que eu acho que é o ponto principal pra gente começar a conversar? Uma mãe que acabou de ter neném, tem um bebê chorando, tem muitas pessoas com muitas opiniões e todo mundo falando: dá chupeta, não dá chupeta, tira a chupeta, não põe a chupeta, põe a chupeta. Eu dei a chupeta, não aconteceu nada. Eu dei a chupeta e acabou com a minha amamentação. O ponto é, por que isso acontece? Porque não é sempre dar chupeta e dar errado ou dar chupeta e dar certo. E isso gera uma angústia, gera uma culpa e também gera um medo de será que eu tô fazendo certo? Eu acho que essa pergunta toda mãe tem dentro dela o tempo todo. Mas se você tem informação, você com certeza vai tomar uma atitude baseada no seu contexto familiar, naquilo que faz sentido para você, e vai ter muita certeza da decisão que você está tomando. Então eu sempre falo que a informação é importante para tudo. E eu vou dar umas informações para vocês aqui bem importantes. Então a primeira pergunta que a gente vai responder é o seguinte: a chupeta atrapalha a amamentação? A chupeta leva ao desmame precoce? Então, quando eu posso dar chupeta pro meu filho sem interferir na amamentação? Eu confesso para vocês que se eu soubesse, eu ia falar isso. Mas a gente não prevê o futuro. E muito menos a gente prevê o futuro daquele bebê. Por quê? Tem muitas interferências que envolvem tanto no desmame, quanto continuar com a chupeta e dar certo ou não. Então, por que a chupeta, de modo geral, a gente não orienta? Primeiro que, quando o bebê, aqui tem uma boquinha, e essa daqui é a língua. Então, quando o bebê vai sugar o peito da mãe, ele de fato precisa movimentar essa língua, abrir a boca, abocanhar o peito, e essa língua que vai fazer o movimento de sucção. Quando a gente introduz a chupeta, que é um objeto fixo, né, ele não é maleável dentro da cavidade oral do bebê, ele precisa alterar a forma que ele suga. E muitas vezes, quando ele vai pro peito da mãe, ou quando ele volta pro peito da mãe, ele não sabe o que fazer. Então, o bebê tá aprendendo a mamar no peito. Aquela história dele tá fazendo o meu peito de chupeta qual apareceu primeiro? O peito ou a chupeta? Porque, de fato, sugar é um ato muito importante. Ele é fisiológico. Ele acalma o bebê. E para a criança, quando mais velha, por volta de 2 anos, 3 anos, facilita a regulação dessa criança. Então, acalma as emoções dela. Por isso que sugar é tão importante. O ponto é, o que essa criança vai sugar? Vai ser a chupeta ou vai ser o peito? Ou como essa criança vai se autorregular? Eu entrego a chupeta para ela e ela se vira? Ou eu, adulto, me mostro disponível para ajudar essa criança a se autorregular e lidar com as emoções que ela está aprendendo ou que ela está sentindo? Então, voltando lá para a amamentação, de fato, quanto antes introduz essa chupeta na boca da criança, maiores são as chances de interferir na amamentação e, consequentemente, no desmame. Ela interfere na amamentação porque, como muda o padrão de sucção, ela vai machucar o peito da mãe. E o peito dolorido leva menos vezes o bebê ir para o peito, e isso gera um ciclo muito grande. Além de alterar o padrão, ela passa a ficar mais tempo com a chupeta e muitas vezes ela extrai menos leite da mãe e diminui a produção do leite. Então, sim, também pensando por esse ponto, a chupeta vai interferir no desmame precoce. Agora, ponto é para você: até quando você quer amamentar? Até quando amamentar exclusivamente no peito é importante para você? E isso só você pode responder. Só você olhando para dentro de você, para sua maternidade, para o seu contexto, que vai fazer sentido. Pensando agora na chupeta em relação ao desenvolvimento de fala, ao surgimento das primeiras palavras e as trocas, a gente vai pensar em muitas variáveis. Primeiro porque
Não é toda criança que chupa chupeta que vai ter atraso de fala. Assim como não é porque a criança não chupou chupeta que ela não vai ter o risco de ter um atraso de fala. Então, no consultório, eu vejo tanto crianças que chuparam chupeta, quanto crianças que não chuparam chupeta. E os dois casos têm um atraso de fala. O ponto é, toda criança que chupa chupeta vai ter um atraso de fala? Não necessariamente. Agora, quanto tempo essa criança usa chupeta por dia? Em quais contextos que essa criança faz o uso da chupeta? Ela está usando a chupeta enquanto está tomando banho, enquanto está assistindo televisão, enquanto vai para o parquinho, enquanto vai para a escola, dentro do carro, no restaurante? Então, sim, percebem que todos esses momentos que eu falei é muito tempo ao longo de 24 horas, além do momento do sono, essa criança fica com a chupeta na boca. E quanto mais tempo ela fica com a chupeta na boca, se eu tenho um adulto que chama ela, fulaninho, e ela tá com a chupeta na boca, o que acontece? Ou então ela perde a oportunidade de responder, oi! Muitas vezes, quando a criança está brincando com a chupeta na boca, ela perde a oportunidade de diálogo com um adulto ou com outra criança. E isso sim interfere muito no desenvolvimento de novas palavras, no desenvolvimento de frases, no desenvolvimento de novos fonemas e principalmente no desenvolvimento da fala. Agora, se o meu filho ou seu filho usa chupeta pontualmente, porque, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria recomenda o uso da chupeta após a amamentação estabelecida no sono da noite. Isso porque, segundo eles, e há controvérsias, que reduz o risco de morte súbita. Pensando nisso, uma criança que só usa chupeta para dormir, em relação a uma criança que fica esse tempo todo que a gente conversou aqui, quais as chances das crianças terem mais oportunidades para conversar, pensando que a chupeta é um elemento estranho dentro dessa cavidade oral? Além do que, ela pode interferir em algumas formas nos sons que essa criança vai produzir. Por exemplo, a chupeta está na boca e essa criança quer chamar a mamãe. Uma criança de 2 anos, ou 1 ano e meio, 1 ano e pouco, ela não fica o tempo todo chupando a chupeta. Ela fica com a chupeta na boca, mas ela o tempo todo não fica chupando essa chupeta. E aí o que acontece? Consequentemente, ela vai virar o lábiozinho dela, abaixar a língua, respirar mais pela boca, movimentar a língua de uma outra forma para segurar essa chupeta dentro da boca. E quando ela quiser chupar, ela desencadeia a sucção. Nos outros períodos, ela vai só segurar a chupeta. Vai mudar o tempo que essa boquinha poderia ficar fechada e essa criança respirando pelo nariz, e aí isso leva à respiração oral. Vai mudar, por exemplo, quando ela for chamar o papai, que precisa encostar os lábios. Ela vai fazer papai e vai usar a língua, e isso pode levar a uma troca entre os sons da fala que essa criança não desenvolveria ou que não é esperado para a idade. E ela vai mudar o ponto, o lugar que ela coloca essa língua, o lugar que ela movimenta esses lábios para conseguir produzir aquele som. E aí isso vai levar a algumas trocas ou algumas distorções. Então, quanto mais tempo, e essa é a palavra-chave, quanto mais tempo essa criança fica com a chupeta na boca, maiores são os riscos dela ter problemas relacionados à fala e, consequentemente, problemas relacionados a lábio, língua, dentição, mordida e desenvolvimento da fala. Nossa, Leilane, então você está me dizendo que eu dei chupeta para o meu filho vai acontecer tudo isso? Não. Eu tô falando para você que quanto mais tempo essa criança fica, ou durante o dia, ou ao longo da vida dela, maiores são as chances que ela tem de desenvolver esses problemas. E aí uma pergunta que vale a pena a gente pensar, vale a pena eu dar chupeta? Ou então, eu vou dar essa chupeta pensando que ela tem uma data para sair. Eu sempre falo, quando me perguntam se pode ou não pode dar a chupeta, eu sempre falo o seguinte, você vai ter 2 trabalhos. O de oferecer, porque essa criança vai precisar aprender a sugar a chupeta, porque geralmente quando a gente coloca a chupeta na boca do bebê, a gente fica segurando, até ele aprender a sugar. Pensando bem, por que a gente não faz isso com o peito? Pois bem, e você vai ter o segundo trabalho, que é tirar essa chupeta, de fazer o desmame dessa chupeta, porque uma hora essa chupeta vai sair. Então, quando me perguntam quando eu preciso tirar essa chupeta, de regra geral, eu sempre falo o quanto antes. Isso porque a variável tempo é um fator que interfere diretamente ali nos riscos de desenvolver tudo isso que a gente já conversou até aqui. Agora, se a gente vai pensar que a chupeta, ela tá entrando
como uma coisa para regular essa criança para uma soneca de forma pontual, a gente não vai demonizar essa chupeta. Eu falei para vocês no comecinho que eu já indiquei chupeta para crianças. E sim, eu já indiquei quando essa criança está no hospital, em bebês prematuros, crianças que têm algumas questões neurológicas. A gente precisa desenvolver essa musculatura, precisa desenvolver a sucção, e nem sempre o fator que a gente vai conseguir fazer, desenvolver, é diretamente no peito. E para essas crianças, em específico, a gente precisa indicar a chupeta. Para essas crianças vai ser benéfico. Então a gente não pode sair aí demonizando a chupeta, ou sair aí falando que a chupeta é só uma coisa ruim. Mas também a gente não vai defender a chupeta com unhas e dentes. Quando a criança está chorando muito, é claro que você oferecer a chupeta vai acalentar, vai trazer paz para os seus ouvidos e vai trazer paz também para aquela criança, porque como eu falei para vocês, de fato, o sugar acalma essa criança. O ponto, e eu acho que a pergunta que toda mãe, todo pai, todo responsável, toda pessoa que está ali em contato com essa criança deve se fazer: essa chupeta, ela tá entrando num lugar de benefício ou ela está entrando num lugar de malefícios? Ela tá ficando muito tempo com essa chupeta? Por isso que não dá pra gente sair por aí falando só mal da chupeta e também não dá pra gente sair por aí defendendo a chupeta. Cada caso é um caso. Então, a gente olhar para esse contexto familiar, olhar para quanto tempo que essa criança está ficando com a chupeta, pensar em tudo isso vai fazer com que as decisões entre dar e retirar essa chupeta sejam consideradas. Aí, quando perguntam para mim, né, como eu falei para vocês, quando eu tenho que tirar essa chupeta? Observa seu filho. Ele tá ficando muito com a chupeta? Ah, eu acho que não. É só quando ele vai dormir. Tá bom? É só quando ele vai dormir ou quando ele tá brincando, se preparando, assistindo a televisão para dormir? Se você repete muito a frase, tira a chupeta porque a mamãe não falou, ou tira a chupeta para ele entender, é porque talvez essa chupeta tá caminhando junto com essa criança o tempo todo. Ela vai pro parquinho, ela vai pra casa da avó, ela vai pro carro, ela fica o tempo todo muito disponível. E principalmente se tem alguma coisa grudada nessa chupeta, tracionando essa boquinha, esse queixinho mais para baixo. Isso de fato vai prejudicar a criança. Como tirar a chupeta é um ponto para um outro podcast, porque aí a gente tem muitas outras estratégias. Agora, você olhar para a sua criança, para o seu filho e refletir se de fato essa chupeta está interferindo no desenvolvimento dela é um ponto importante. E então, respondendo se pode ou não pode dar chupeta, só você vai conseguir responder. Só você, junto com as pessoas que estão envolvidas no cuidado com a sua criança, vão decidir: bom, a gente vai dar a chupeta, a gente vai trocar a chupeta, porque esse é um ponto importante também, quando for a idade correta, e a gente vai tirar essa chupeta quando for o momento adequado. Eu espero de verdade que você compartilhe essa informação para outras mães, porque como eu falei, muitas vezes a falta da informação leva à culpa. Então eu espero que você compartilhe esse vídeo com o maior número de mães, de pessoas, para que a gente alcance muitas pessoas e a gente consiga falar de uma forma muito verdadeira sobre a chupeta. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês e não esquece de encaminhar esse vídeo para alguém.